Gostaria de falar um pouco sobre a questão de alma dispersa e um espírito desatento. Muitas vezes é uma preocupação essa questão e muitos não encontram, muitos pais, muitas pessoas que se autoanalisam, não encontram meios para transformar a alma que está desatenta, o espírito, a alma que não está desperta, que ainda não despertou, e o espírito que está desatento. As pessoas muitas vezes se deparam com essa situação no seio da família. O que fazer nessa questão? A alma, quando está desatenta, e o espírito, quando está desatento, é uma decorrência, esse casal de alma e espírito, é uma decorrência do estado em que se encontra a memória e a inteligência do ser. Muitas vezes é comum nós percebermos nas crianças, nos nossos filhos, nos nossos netos, a dispersão que existe nas coisas que eles vão fazer, nas atividades, e a desatenção que existe também com relação a certas tarefas a serem executadas. Qual é a receita para que a gente trabalhe um pouco essa questão? É recomendável para a alma, por exemplo, que a alma comece a se concentrar mais. Nós temos que fazer nossos filhos, nossas crianças aprenderem desde cedo a se concentrar mais em cima da leitura. Uma leitura sadia, evidentemente. Mas podemos indicar para as crianças começarem um processo de reflexão a leitura de mitologia, de mitos, e conversarmos com as crianças a respeito desses mitos, o que ela achou, o que ela leu, porque os mitos, a mitologia, contos e coisas afins, despertam na criança uma grande atenção, chamam a atenção da criança. Então é uma forma de começar o raciocínio da criança em cima dessas questões dos mitos, o que aconteceu em histórias que muitas vezes estão ao alcance das crianças, o que aconteceu no final daquela história, como aquela história se desenvolveu, como se desenrolou. Nós temos que separar a memória da alma da inteligência do espírito. É preciso compreendermos que os dois têm que trabalhar como um casal, em perfeita união. É necessário entendermos isso. Para o espírito é recomendável, por exemplo, isso tanto para jovens, crianças, jovens e adultos, é recomendável determinados jogos de atenção. Recomenda-se começar, por exemplo, aqueles que não têm muita prática em jogar xadrez, começar, por exemplo, a iniciar com jogo de damas, onde o espírito é necessário pensar, raciocinar, posteriormente aumentando o grau de atenção espiritual em cima do jogo de xadrez. É preciso isto, porque isso desenvolve a atenção que o espírito coloca em cima das questões de raciocínio, de cérebro. Observe que muitas vezes muitas pessoas fogem disto. Fogem. É muito comum certos jovens preferirem hoje, principalmente no atual momento, estes jogos atuais, tiro, guerra, luta, chute, pontapés e etc. e tal, sangue para todo lado e daí para frente.
Não, não é assim que deve ser. Nós temos que ver quando nossas crianças, nossos jovens, nossos filhos, nossos netos precisam de mais atenção e precisam de menos dispersão, começarmos a indicar para eles, com bastante cautela, evidentemente, para não fazer com que a criança se torne, às vezes, não receptiva para essas coisas, mas nós precisamos fazer com que haja interesse nesse tipo de atividade. A leitura deve ser uma boa leitura, não uma leitura com fins bélicos, essas coisas não são boas. Uma leitura boa pode ser um romance, pode ser um conto, pode ser uma leitura mais até filosófica, mas é necessário que haja essa leitura. E assim você vai estar trabalhando tanto a alma que está desatenta, dispersa, quanto o espírito também que está funcionando desatento também no dia a dia, nas atividades do indivíduo. Trabalhemos essas questões então. Até a próxima.